A Polícia Federal começou a convidar partidos políticos para uma reunião de planejamento sobre a segurança dos candidatos à presidência da República. O encontro está marcado para o próximo dia 31 na sede da PF em Brasília. A ocasião vai servir para definir o número de agentes que deve acompanhar os presidenciáveis. São estimados 30 policiais para cada candidato, dependendo do risco envolvido. E diante do contingente que vai exigir essa segurança, vários agentes têm passado por treinamento na Academia de Polícia Federal. A gente conversa então com o Leandro Rezende e Gustavo Uribe agora sobre esse tema. A gente relembrou aqui, não é, meninos, ainda há pouco, os atentados que os dois principais candidatos, melhor dizendo, para que ninguém me acuse de nada, os candidatos que estão à frente agora nas pesquisas eleitorais, que é o ex-presidente Lula, teve uma caravana que sofreu atentados e agora recentemente também teve seu carro cercado em uma cidade do interior de São Paulo. O candidato, claro, o presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma facada durante a campanha em 2018, isso requer atenção máxima em uma eleição extremamente polarizada, não é, Uribe? E as Forças Armadas estão em alerta, viu, Lu? Inclusive, há esse treinamento da Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava presente, por exemplo, alguns agentes na campanha de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro sofreu a facada. Inclusive, houve uma preparação especial e há uma preparação especial para este ano, porque há uma avaliação bastante pessimista, tanto da Polícia Federal como também das Forças Armadas, de que há um cenário polarizado, há um cenário em que os ânimos estão exaltados e pode haver episódios de violência. Eu estava conversando com alguns integrantes do Exército Brasileiro e eles disseram que a preparação para este ano foi intensificada, porque há sim também uma avaliação de que haverá ou há uma perspectiva da possibilidade de episódios de violência nas eleições deste ano. Então, isso está em estudo que a Polícia Federal faça um reforço na segurança dos candidatos. Você disse, Lu, a respeito da facada do presidente Jair Bolsonaro e também do atentado à bala em relação à caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos Marielle Franco, um outro episódio recente na história do país de violência à classe política. Isso são episódios que se repetem na história do Brasil e também da América Latina. O México, por exemplo, enfrentou vários episódios de assassinato de vereadores e candidatos. Então, as forças de segurança brasileiras estão bastante preocupadas com esse cenário e, por isso, têm reforçado a segurança dos candidatos. Havia uma perspectiva e até um pedido dessas forças de segurança para que os candidatos não estimulem estes nervos à flor da pele da população e de alguns grupos de eleitores, que eles tentem colocar panos quentes, sobretudo para que não se chegue às vias de fato. Mas, por enquanto, o que a gente tem observado no debate eleitoral, ele continua polarizado, com uma série de troca de acusações e não há uma perspectiva, pelo menos em curto prazo, de que esses ânimos possam se diminuir, no caso, ou que esses candidatos coloquem panos quentes em toda essa situação. Saindo da esfera aí da eleição para presidente, você lembrou da Marielle Franco, lembra aqui também que o próprio pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, não é, Leandro Rezende, teve muito tempo andando com seguranças. Luciana, ainda anda, né? O Freixo foi presidente, quando era deputado estadual da CPI das milícias, que foi realizada aqui em 2008. A Marielle, inclusive, era assessora do Freixo nessa época, né? Ela trabalhava no gabinete do deputado Marcelo Freixo. A CPI das milícias foi emblemática aqui na política do Rio de Janeiro. Muita gente foi indiciada, teve vários políticos que apareceram nesse relatório final da CPI das milícias que terminaram presos. Então, desde então, praticamente, que o deputado Marcelo Freixo, inclusive, já perdeu um irmão, né, por conta da violência de milicianos no Rio de Janeiro, que ele anda com seguranças, né? Então, o que a gente vê é que a violência armada, ela está muito próxima da política nacional já há muitos anos, né? Então, estou falando aqui de 2008, no caso do Freixo, mas é a história da política brasileira. No outro bloco, a gente falou sobre o Tenório Cavalcante, né, o homem da capa preta aqui na Baixada Fluminense, que é lá de trás, de mais de
50, 60 anos que ele viveu aqui na Baixada e, enfim, a gente continua falando desses riscos de violência. O que os dados têm mostrado é que, à medida que a sociedade brasileira vai se radicalizando, né, os casos de violência política, eles também vão crescendo. O levantamento que eu citei, feito por um laboratório, um observatório que funciona dentro da Unirio, Universidade aqui do Rio de Janeiro, que a nossa produtora Pauline Almeida conversou com o coordenador desse laboratório, Felipe Borba, na avaliação dele, à medida que o calendário eleitoral ele vai avançando, os riscos de casos de violência política eles vão aumentando, né? Porque depois que as convenções partidárias passarem entre julho e agosto, começa a campanha de fato, os candidatos vão para a rua, não quero mais lembrar aquela cena triste, né, do presidente Jair Bolsonaro no meio de um ato de campanha, lá em Juiz de Fora, ele levou uma facada. Então, à medida que os candidatos vão aparecendo mais, esse risco de violência aumenta bastante, Luciana. Obrigada, Leandro. Obrigada, Uribe. Bebam água.